começando escavações com até a profundidade de 3 metros, e aí chegamos lá, abordamos, e quem era? SEDAI, né? Isso aí eu nunca vou me cansar. Quem já ouviu isso, viu, Dorita? Isso aí, essas fotos são, tem lugar marcado em todas as minhas falas, porque isso é uma coisa muito complicada, porque nós estamos falando de uma empresa que trabalha diretamente no solo, né? Que tem um impacto que é irreversível, que é o caso da arqueologia, porque um sítio arqueológico destruído não tem reparo, né? Pode ter uma medida compensatória depois para consertar qualquer outra coisa, mas aquela informação perdeu, né? E se a gente tem uma empresa que escava para fazer o seu aqueduto subterrâneo, né? Vocês vão ver numa foto mais adiante que num dos dutos eu entrava em pé, tenho 1,70 m. Então estão vendo a profundidade. Então você tem que escavar pelo menos 3 metros. Dentro dessa profundidade, o que tiver é destruído, né? E se não existe a preocupação da empresa de ter um diagnóstico, ou de ter uma prospecção, ou de não ter sequer um monitoramento, não tem jeito. E esse é o caso da SEDAI. Nós estamos falando de uma empresa irresponsável, né, que simplesmente não respeita nenhum procedimento dentro do licenciamento. Ela pode respeitar o licenciamento ambiental junto ao INEA, mas em relação ao IFAM, o IFAM não recebe projetos, né? Inclusive isso que eu estou falando aqui, claramente, já falei para o Ministério Público, todo mundo, na hora que fala de SEDAI, não quer sequer ouvir. Então, é uma questão muito grave, né, que a gente, em algum momento, tem que levar. Talvez só levando a imprensa, né, que a gente vá ter uma repercussão maior, né? Mas o que a gente vê nessa foto daqui é simplesmente uma área de bota fora, onde eu coletei material arqueológico pré-histórico, derivado de um sítio arqueológico que a SEDAI tinha destruído justamente lá em Itaboraí, né? Então, é muito complicado. Vamos passar mais adiante. Tem outras imagens que eu podia chamar a atenção, mas vamos deixar. Vamos passar também adiante. Esse daí também é interessante, é de Iguaçu Velha, mas dentro desse contexto a gente pode passar. Vamos nos concentrar na SEDAI? Adoro falar sobre a SEDAI, né? Pode passar, Fábio. É isso daí, ó. Em especial, essas fotos daí foram feitas numa ocasião onde foi constatado não somente, imagine, enquanto nós temos em Itaboraí, na área do Comperj, aquela riqueza, né, e a importância dos sítios arqueológicos, a gente tem na mesma Itaboraí, na mesma São Gonçalo, né, a SEDAI fazendo uma série de escavações, né, com a renovação do sistema de aquedutos e sem arqueologia nenhuma. Podemos passar. Mais SEDAI, só para ver a profundidade. Pode passar. Esse aí é uma coisa complicada, em especial para mim, né, que executo um trabalho em relação à BR, porque e isso é que eu acho que é importante. Eu não vou falar mal da Autopista Fluminense, que inclusive é meu contratador, né? Até mesmo porque, e aí cabe um elogio, né? Nós descobrimos alguns sítios arqueológicos nesse trabalho de prospecção, e dos quais o terceiro a gente vai começar o salvamento semana que vem, né? E que são sítios assim junto à margem da pista, é até meio incrível, né? A gente falar que numa rodovia que existe há tanto tempo, que já foi asfaltada e que já foi tão impactada, a gente acaba ainda encontrando coisas, mas é o caso, né? E aí cabe o elogio para a Autopista Fluminense, que num determinado sítio, que a gente ficou aguardando uma portaria de salvamento, que acabou não saindo, porque demorou tanto que foi aprovado sem a portaria, o projeto, e que a gente já fez o salvamento, a autopista respeitou a delimitação de um sítio
E depois de meses, pacientemente, asfaltou tudo em volta, mas aquele compartimento, aquele segmento que foi delimitado, estava lá preservado, e nós fomos lá meses depois e fizemos esse salvamento. Agora, essa mesma empresa, fabulosa, ela, por desconhecimento, e aí eu não vou falar mal, porque na realidade é desconhecimento. Aí é que entra a outra imagem que mostrou mais anteriormente, que é da educação patrimonial, é que, de forma geral, os empreendedores ainda não tiveram despertado da maneira certa, né, essa consciência em relação ao empreendimento, que é esse caso daqui. Essa empresa, a autopista, que é tão responsável, ela acabou fazendo uma praça de pedágio no município de Campos, com uma paisagem como essa daqui, que é tão atraente, né, a priori, para qualquer tipo de ocupação humana. Ela acabou fazendo um empreendimento grande, sem nenhuma preocupação, mesmo tendo, assim, já tendo algum contato com a arqueologia, né? Isso aí desperta, né, só a minha vontade de falar de que é uma questão de educação, de aprendizado, quer dizer, divulgando a importância de se preservar esse patrimônio. A engenharia vai acabar aceitando isso, daí vai ser uma coisa que talvez a curto ou médio prazo a gente consiga resolver. Pode passar, por gentileza. Estamos finalizando, tá? Esse é um lado bacana também que houve, né? E acho que tem até a ver com o Fábio, né? Se lembra, Fábio, quando a Petrobras, no GNL, havia feito uma previsão de que o gasoduto passaria por uma questão financeira, por uma determinada área, né? E que nessa área, imaginem vocês que tinha um morro, e no topo desse morro tinha uma construção centenária que não era tombada. E por não ser tombada, né, não se dava muita importância. Só que essa construção era um paiol da Marinha construído na época de Dom Pedro I, e engrandecido na época de Dom Pedro II. Né? E a empresa Petrobras, né, não tendo talvez muita consciência de que isso era profundamente importante, mas pressionado pelo custo que teria para fazer o gasoduto mais adiante, previu, não, o gasoduto vai passar por ali. E aí, no trabalho de diagnóstico, tendo sido detectado, vamos dizer, esse monumento, né, e tendo sido levado de forma, enfim, respeitosa, mais segura, a Petrobras acabou retificando, e o gasoduto que passaria no morrinho, que teria que destruir o paiol, acabou passando do lado. Né? Quer dizer, talvez tenha gasto mais um pouquinho, uma alteração no projeto, mas hoje está o patrimônio lá preservado. Né? É uma coisa complicada. Por quê? Porque a gente está no município de Magé, distante de tudo, né? Onde a restauração daquilo, ou pelo menos a preservação daquele ambiente como uma ruína, é complicado. Para uma população de baixíssima renda, né, que não adianta nem pensar fazer um centro cultural ali, porque a população de lá não teria estofo, preparo para aproveitar. Né? Quer dizer, é complicado. É uma coisa que a gente tem que pensar ao longo do tempo do que fazer com uma ruína fabulosa, mas que, no entanto, né, acaba sendo um problema. Podemos passar. Temos aí o caso, né, de iniciativas, né, por conta, né, dos empreendimentos, e aí cabe também fazer uma grande consideração e um grande agradecimento, né, porque há minutos atrás eu falei que no passado a gente pagava para trabalhar, e hoje a gente acaba recebendo, né, alguma coisa. E isso daí, na realidade, é a engenharia, né? É o processo do licenciamento que acabou trazendo esses recursos para a arqueologia, e aí eu voltei a repetir aquela foto do loteamento lá em São Paulo, né, que sendo feito o trabalho de arqueologia. Em segundo lugar, a gente mostra uma foto de uma estação férrea, que é ali em
São Gonçalo, que é Porto Madama, que acabou por um dispositivo criado pelo próprio IPHAN, acabou abraçando todo esse patrimônio ferroviário, e hoje ela está mais, vamos dizer, essa herança ferroviária está mais ou menos que protegida pelas leis do IPHAN, né? Enquanto lá em Porto Madama ainda estava o que seria feito, já em Carapebus a gente já tem uma dessas casas no ambiente urbano que foi completamente restaurada e que hoje funciona como centro cultural, diga-se de passagem, único do município de Carapebus. Vocês conhecem Carapebus? Fica entre Macaé e Quissamã, né? Um outro aspecto interessante que a gente constatou em trabalho de campo de diagnóstico, a gente tem ali a fazenda de Mandiquera, em Quissamã, onde a prefeitura, não sabendo o que fazer com um palacete que se encontra em processo de, vamos dizer, de destruição, emergencialmente providenciou uma cobertura, e esse palacete hoje, pelo menos, não sofre o impacto direto da intempérie de chuva, porque ele está coberto, né? Já me preocupa o tempo que o toldo está lá, porque já era momento da prefeitura ter se mobilizado para ver o que ia fazer, né? Está demorando, né? Na última imagem, o coreto de Quissamã também, que foi preservado recentemente, foi restaurado pelo INEPAC. Podemos passar aí, estamos já finalizando. Esse daí é do Compeste, que chama atenção, né? Bem, essa imagem daí é a penúltima, né? E que o Fábio conhece bem, né? Guia de Pacobaíba, no qual a gente tem o pier, o que tem hoje e o que era numa foto antiga em 1855, né? As senhoras vestidas, com chapéus e tudo mais, o vapor ali do lado, né? E lembre-se que a gente está falando da primeira ferrovia, né? Aqui no Brasil, e que ligava simplesmente o transporte marítimo do centro do Rio até esse ponto que fica em Magé, e as pessoas saltavam do vapor, passavam por esse passadiço, por esse pier coberto, e tinha ali a estação férrea e seguiam até Petrópolis. Essa foi a primeira ferrovia do Brasil. Tudo isso se encontra em Magé, preservado assim, graças a Deus, né? Porque efetivamente da prefeitura ou de qualquer outro órgão a gente não vê nenhuma iniciativa, né? De outro lado, a gente tem uma igreja também em Magé, e aqui uma história triste, né? Esse aqui é a fazenda do Engenho Novo em São Gonçalo, que até alguns anos atrás existia uma concorrida exposição de carros, e que, por conta de uma pressão de movimento de sem terras, foi ocupada, né? E no final eles acabaram colocando fogo. E hoje a gente já não tem mais nada, né? Isso aí é uma coisa bastante recente. E aí a gente passa para os dois últimos, por gentileza. Esse slide daí provocou profunda fúria ao nosso antigo superintendente do IPHAN, quando nós dividimos uma fala num encontro anterior, no IDS, e aí eu fiz uma humilde sugestão, né? E essa sugestão continuo fazendo, né? Porque nós, arqueólogos, que estamos trabalhando no campo, precisamos efetivamente de um mecanismo, de um meio da gente poder cuidar daquilo para qual a gente acredita, que é o patrimônio, né? Porque simplesmente nós temos aí tudo largado, né? Quer dizer, na superfície, na subsuperfície, é o patrimônio edificado, que está sendo, enfim, destruído, adulterado, aviltado, de todas as formas, e nós vemos isso, porque nós estamos no campo, nos deparando continuamente com esse processo. E aí a sugestão tal como a gente tem campanhas de recuperação de bens e tudo mais, por favor, o último slide, uma campanha também, um mecanismo, né? E aí
existe custo de fazer programação visual, design gráfico, já está pronto até aí uma imagem, né? Para o IFAM adotar de um SOS patrimônio, no qual a gente tem uma maneira de, ou por e-mail, ou por telefone, a gente comunicar às autoridades para que essas situações complicadas que nós vimos aqui, de palacetes que estão sendo demolidos, né? A gente vê, eu frequento sempre feira aqui na Praça 15, né? De antiguidades, a gente tem toda semana pedaços de construções, né, peças arqueológicas sendo vendidas, né, e tudo isso que a gente sabe que, né, que rigorosamente é contra a lei, né, e que, enfim, a gente efetivamente precisa de mais cuidado em relação a esse patrimônio. Né? No que depender da gente, a gente está no campo vendo, e o que a gente pode fazer é notificar, é denunciar. Essa semana mesmo, ontem eu tive uma reunião no IFAM, e fui com 5 ofícios, dos quais 2 eram denúncias, né, para que o órgão gestor pudesse fazer alguma coisa. E aí a gente acaba complicando, porque o órgão gestor não tem pessoal para fazer fiscalização, não tem veículo, né, e eu acho que o lado triste disso tudo é que quem perde mesmo é o patrimônio e a nossa frustração diante de constatar o que está acontecendo e não poder fazer nada. Bem, agradeço aí a paciência de vocês e era basicamente isso que eu tinha para falar. Bom, gente, agora a gente vai abrir um tempinho para perguntas, né? Alguma pergunta? Alguém se... Vou começar com o colega de trás, Sérgio da Costa Velho, coordenador da Comissão do Meio Ambiente do CREA do Rio de Janeiro e secretário da Visão Técnica de Engenharia do Ambiente do Clube de Engenharia. Sou geógrafo. Quando se fala em SEDAI, esse é o nome do INEA também. Me diz aí algum projeto que foi encaminhado para a INEA que não foi aprovado ultimamente. Ou da antiga FEMA nos últimos tempos. Infelizmente, essa consciência de memória nacional, memória que se consolidou bem antes, quer dizer, tem referências bem antes do descobrimento. As novas gerações tecnológicas não estão preocupadas com isso. E o povo brasileiro não tem, de modo geral, memória. Não porque ele não quer ter essa memória, mas porque isso faz parte do projeto político de nação, entendeu? Não ter essa memória. Eu nasci, me criei, moro em Niterói. A Praça da República em Niterói, ela foi destruída. Construíram um espigão. A população forçou a barra nas autoridades e a praça, depois destruída, foi tombada. O prédio foi destruído, foi implodido, e a Praça da República de Niterói foi reconstruída. Isso aconteceu na Europa, entendeu? Já que tivemos 2 grandes guerras na Europa, em que prédios, cidades, centros históricos foram reconstruídos. Mas isso que aconteceu em Niterói é raro. É muito raro. E uma associação lutou para isso, de engenharia, que é a Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos, entendeu? Para que a praça fosse reconstruída.
Agora, pouco antes disso, nós perdemos aqui o Palácio Monroe por simples vingança de um presidente, de um ditador brasileiro que foi Ernesto Geisel. Nós cercamos, demos o abraço, não só o abraço do Monroe, também o abraço no bolo de noiva. Agora, o que fizeram com o antigo prédio Jockey Club? Nada. E o IFAM, entendeu? O que ele fez para salvar o bolo de noiva? O que ele fez para salvar o Palácio Monroe? Então é o seguinte, é muito difícil falar em preservação quando o próprio governo, que deveria preservar, entendeu? Pouco ou nada faz. Vamos dizer, o colega ali falou sobre a Baía de Guanabara. Ora, o espelho da Baía de Guanabara é tombado pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Bahia, o entorno, quem tem que dar o licenciamento é o IBAMA. É o Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, ai, meu céu, eu estou confundindo as coisas. O IBAMA. Não é IBAMA, é IBAMA. Muito bem, quem licencia tudo que acontece no Baía de Guanabara e em torno? É o INEA. Quer dizer, são coisas que a gente não entende. Se é uma área, tem que licenciar o federal, seja Baía de Guanabara, em torno, né? E vem um órgão estadual, entendeu? Que eu acho que não tem arqueólogo no INEA, não sei. Eu acho que não tem. Entendeu? Porque é tão rápido o licenciamento que acontece lá. Vamos dizer, Soropédica. Entendeu? Até o centro Soropédica. O licenciamento, tanto prévio para essa nova instalação, foi em período meteórico. Meteórico. Numa área de recarga hídrica. Em cima de um aquífero. Então é o seguinte, crimes contra a natureza e contra o nosso patrimônio acontecem, entendeu? Dioturnamente. Eu tenho umas perguntas. Bem, a profissão de arqueólogo não é regulamentada. Mas a de historiador é o PLS 368, entendeu? Vai ter alguns conflitos com vocês, entendeu? Já que trata a informação, conhecimento histórico, já com reserva de mercado. Então, quer dizer, eu acho bom vocês acordarem e regulamentarem urgentemente a profissão de vocês. Claro que eu considero todos os impactos ambientais, quer dizer, a maioria dos impactos ambientais, mesmo na área de engenharia, tem que haver um casamento perfeito de vocês com a área de engenharia para que a gente consiga salvar alguma coisa. Porque, de fato, o engenheiro não tem essa visão de uma maioria. O que interessa para o pessoal da engenharia é o contrato, que tenha prazo, entendeu? Que o prazo seja cumprido, que seja feito com qualidade e no menor custo possível. Essas três referências, entendeu? É o principal, não nessa parte da preservação da memória. Isso aqui, assim, o pedágio em Campos. O que nós temos hoje do Pantanal Norte Fluminense? Nada. Tudo foi drenado em meados do século passado pelo governo federal. Então é o seguinte, se tinha sambaqui, entendeu? Salvou algum, foi milagre. Entendeu? Que foi tudo drenado, foi tudo destruído pelo governo federal.
Agora, fica essa dúvida. Pô, mas se Niterói nós conseguimos, depois destruída, reconstruir uma praça, e foi reconstruída porque ela foi tombada a posteriori da destruição, será que nós conseguiríamos também, de novo, reconstruir alguns prédios que são referências nacionais, como o Palácio Monro? Bem, eu fiz algumas colocações e alguns alertas e também algumas perguntinhas. É isso aí, obrigado. Bom, respondendo ao colega geógrafo, né, que eu também sou geógrafo, né, em primeiro lugar, a questão do Monroe, né, inclusive teve um parecer do IPHAN, né, parecer de alguns famosos arquitetos, né, brasileiros, né, indicando pela demolição do Palácio Monroe, né. Quanto à questão do o Globo jogou pesado, né, e tem inclusive um livro que conta essa história aí, um pouco triste.